Patrios. Poios. Fotocontroles. Revolucionando conhecimento científico. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Pod Trials. Muito bom ter a nossa audiência fiel aqui com a gente de novo. Preparados para mais uma exploração hoje? Olha, hoje o papo é sobre MICS. Já ouviu falar? Cirurgia cardíaca minimamente invasiva. É o que muita gente está chamando de a nova onda na cirurgia cardíaca, sabe? A ideia é, inaugurar uma nova era mesmo, trazendo técnicas bem menos agressivas para o corpo e, ao mesmo tempo, usando o que tem de mais moderno em monitorização durante a cirurgia. Então, nosso objetivo aqui é fazer quase uma aula completa sobre MICS. A gente juntou as informações mais importantes das fontes que a gente analisou. Queremos que todo mundo saia daqui entendendo o que é, como funciona, para quem serve, né, e o que esperar dessa abordagem, certo? Então vamos começar a desempacotar isso. Para alinhar todo mundo aqui, o que exatamente diferencia a MICS da cirurgia cardíaca que a maioria conhece, aquela tradicional zona? Perfeito. Então, a grande diferença, sabe, está no acesso ao coração. A cirurgia tradicional, que a gente chama de esternotomia mediana, é aquela que envolve um corte vertical bem grande no meio do peito, né? Onde o osso externo é cerrado. Isso, aquele corte que todo mundo pensa logo de cara. Exato. Já a MICS, que é a sigla para Minimally Invasive Cardiac Surgery, usa um conjunto de técnicas para evitar justamente esse corte extenso. As incisões são bem menores, feitas entre as costelas, ou então por um corte parcial, bem pequeno mesmo, no externo. O objetivo final é o mesmo, né? Reparar o coração. Mas o caminho para chegar lá é, muito menos traumático. Menos trauma, menos agressão, faz todo sentido. Mas essa mudança não veio do nada, imagino. O que realmente impulsionou essa evolução para MICS? Foi só a tecnologia que ficou melhor ou teve mais coisa? Olha, a tecnologia foi crucial, sim, sem dúvida. Mas não foi o único motor, não. Um fator muito importante que as fontes destacam é a mudança na perspectiva e nas expectativas dos próprios pacientes. Ah, interessante isso. Como assim? Hoje em dia, existe uma resistência, sabe? Bem maior à ideia da esternotomia completa. As pessoas estão mais informadas, elas buscam ativamente por opções que ofereçam uma recuperação mais rápida, com menos dor. Isso ficou bem claro em estudos como o Syntax. Ele mostrou que muitos pacientes, mesmo com indicação clara para cirurgia aberta, preferiam evitar a esternotomia, buscando outras alternativas, tipo tratamento por catéter. Quando era possível, claro. O foco do paciente mudou, né? Eles valorizam muito voltar rápido para casa, para o trabalho, para a vida normal. Com menos dor, menos limitações. Entendi. Então a voz do paciente teve um peso real nessa mudança toda. E a tecnologia foi junto, acompanhou essa demanda? Fungos finos, articulados e, claro, a plataforma robótica. Tudo isso deu aos cirurgiões as ferramentas para fazer procedimentos complexos através de incisões pequenas, sabe? Com uma visualização excelente, controle preciso, minimizando o trauma cirúrgico. É uma combinação demanda do paciente e avanço tecnológico andando juntos. Entendi essa motivação dupla, perfeito. Agora, você falou que MICS é um conjunto de técnicas. Não é uma coisa só, então. Como é que funcionam essas diferentes abordagens? Me explica um pouco. Isso mesmo, não é uma técnica única. É mais um conceito, né? Que engloba diferentes tipos de acesso ao coração. Uma das abordagens é a mini-esternotomia. Mini-esternotomia. Isso. Aqui ainda se faz um corte no externo, mas ele é bem menor. Só na parte de cima ou na parte de baixo do osso, sabe? É uma opção bem comum para a cirurgia da válvula aórtica, por exemplo. E uma vantagem é que, se tiver alguma complicação, é relativamente fácil converter para a esternotomia completa, porque o acesso principal já está ali, entende? Ok. Um corte menor, mas no mesmo lugar básico. E as outras formas? Aí temos a mini-toracotomia, que talvez seja a imagem que mais vem à cabeça quando se fala em MICS. Nesse caso, a incisão é feita entre as costelas. Ah, sem cortar o osso? Válvula ou da artéria que precisa tratar
Pode ser feita do lado direito ou esquerdo do tórax. É muito usada para válvulas mitral e tricúspide, para alguns tipos de revascularização, as pontes, né? E em centros com mais experiência até para válvula aórtica. O acesso é bem direto à estrutura que a gente quer operar. Essa já parece bem diferente mesmo da tradicional. Tem mais alguma? Sim, sim. Avançando ainda mais na minimização, digamos assim, temos as abordagens toracoscópicas ou assistidas por vídeo, VATS. VATS. Isso. Aqui, em vez de uma incisão um pouquinho maior, são feitos pequenos furinhos, que a gente chama de portais, entre as costelas. Uma câmera minúscula, o toracoscópio, entra por um portal e instrumentos longos e finos entram por outros. O cirurgião opera olhando para um monitor de vídeo, não diretamente para o coração, sabe? É comum para coletar artéria mamária que vai ser usada nas pontes, para alguns reparos de válvula e para fechar defeitos congênitos como a comunicação interatrial, a CIA. Mas olha, demanda um treinamento bem específico. Nossa. E a evolução disso tudo é a cirurgia totalmente endoscópica ou robótica, que é assim o ápice da tecnologia minimamente invasiva hoje, usando braços robóticos para uma precisão ainda maior através de incisões minúsculas. Uau, então vai desde um corte menor no osso até cirurgia por vídeo e robôs. Essa parte da robótica, ela sempre, gera muita curiosidade, né? Como é que funciona na prática? É tipo um videogame super avançado? E o robô opera sozinho? O que ele faz exatamente? Essa é a dúvida clássica. E a resposta é: não. De jeito nenhum o robô opera sozinho. Plataformas como o Sistema Da Vinci são ferramentas extremamente sofisticadas, mas são 100% controladas pelo cirurgião. Pensa assim, o cirurgião senta num console que parece mesmo um cockpit, sabe? E dali ele tem uma visão 3D ampliada em altíssima definição do campo cirúrgico, lá dentro do tórax do paciente. Ah, então ele vê tudo em 3D ampliado? Exato. E os movimentos que ele faz com as mãos e dedos nos controles do console são traduzidos em tempo real e com uma precisão absurda para os braços do robô. Na ponta desses braços ficam instrumentos minúsculos e articulados que imitam os movimentos do punho humano, sabe? Só que com uma amplitude e delicadeza que a mão humana não conseguiria ter naquele espaço confinado. E tem mais, o sistema filtra qualquer tremor natural das mãos do cirurgião. Fantástico. Quer dizer, é o cirurgião no comando total, usando o robô como se fosse uma extensão super precisa das mãos dele. Isso desmistifica bastante, né? E outra dúvida comum que as fontes comentam, mesmo sendo robótica, com furinhos e tal, ainda é considerada uma cirurgia de coração aberto? O coração ainda para durante o procedimento? Na maioria das vezes, sim. Tecnicamente, a cirurgia robótica cardíaca, para procedimentos como o reparo da válvula mitral ou correção de defeitos congênitos, geralmente ainda usa a circulação extracorpórea, a famosa máquina coração-pulmão. Ah, então a máquina ainda é usada. Sim, o coração é parado para que o cirurgião possa trabalhar com segurança e precisão lá dentro. Então, nesse sentido, ainda é aberto funcionalmente, digamos. A grande diferença é como a gente chega até o coração. Os procedimentos mais estabelecidos para a robótica são o reparo da válvula mitral, que é realmente a estrela da cirurgia robótica cardíaca, onde ela mais se destaca, a revascularização de um único vaso coronário, aquela ponte da artéria mamária para a descendente anterior, a lima LED, e o fechamento de defeitos congênitos como a CIA. Entendi. E tem alguma cirurgia cardíaca que não dá para fazer com robô? Quais são as limitações dessa tecnologia? Sim, existem limitações importantes. Cirurgias que exigem um acesso muito amplo ou a manipulação de múltiplas áreas do coração ao mesmo tempo, sabe? Como a revascularização completa, com várias pontes ou a troca da válvula aórtica. A aórtica não costuma ser feita com robô. Geralmente não, porque ela fica numa posição que é menos favorável para o acesso robótico, que é mais lateral. Essas cirurgias mais complexas ainda são, na maioria das vezes, feitas por esternotomia ou mini-esternotomia. O acesso lateral da robótica tem seus limites. E é fundamental notar também
como as fontes sobre adoção global mostram, que a cirurgia robótica cardíaca, especialmente para revascularização, ainda é pouco utilizada no mundo todo. Representa menos de 1% dos casos em alguns levantamentos. Menos de 1%, nossa, bem pouco. Sim, ela está mais concentrada em centros de excelência com alto volume de cirurgias e programas muito bem estruturados. Não é uma realidade em todo lugar ainda. Entendido. A tecnologia está incrível, mas tem suas indicações, suas limitações e depende muito da estrutura e da experiência do local. Agora vamos ao ponto crucial para o pessoal que está ouvindo. Comparando com a cirurgia tradicional de peito aberto, quais são os benefícios concretos, comprovados da Mix? O que o paciente ganha de verdade? Olha, os benefícios são o grande atrativo da Mix e impactam diretamente a experiência do paciente. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é o menor trauma cirúrgico. Sem aquele corte grande no externo, a dor no pós-operatório é, significativamente menor. Imagina. A gente está falando de incisões de 5 a 10 centímetros na Mix contra 15 a 30 centímetros na esternotomia. Não ter o osso cerrado faz uma diferença enorme na recuperação inicial. Menos dor já é um ganho gigantesco. Que mais? Isso leva a uma cascata de outros benefícios. Menor perda sanguínea durante a cirurgia, o que diminui a necessidade de transfusões. Menor risco de infecção, tanto da ferida cirúrgica, por ser menor, quanto infecções pulmonares, tipo pneumonia, sabe? Porque o paciente consegue respirar fundo mais cedo e com menos dor. Faz sentido. As fontes também apontam um menor risco de fibrilação atrial no pós-operatório, que é uma arritmia bem comum depois de cirurgia cardíaca. E o que realmente chama atenção e, muda o jogo para os pacientes é a recuperação muito mais rápida. Isso significa menos tempo dependendo de ventilação mecânica depois da cirurgia, menos tempo na UTI, e uma internação hospitalar geral mais curta. Mais curta quanto? Os dados mostram uma média de 3 a 4 dias de hospital para Mix, contra 6 a 8 dias para a cirurgia aberta tradicional. Metade do tempo, praticamente. E para voltar para a vida normal, para o trabalho. Aí a diferença é ainda mais impressionante. O retorno às atividades do dia a dia, incluindo dirigir, trabalhar, pode acontecer em cerca de 15 dias a 1 mês com a Mix. Um mês. Sim. Enquanto na cirurgia aberta tradicional, com o externo precisando cicatrizar direitinho, esse tempo é de 2 a 3 meses. Para quem é ativo, isso é uma vantagem gigantesca. E, claro, tem o melhor resultado estético, né? Cicatrizes menores, mais discretas. Realmente, essa recuperação acelerada parece ser o ponto alto. Mas e a segurança? Fazer por um corte menor não aumenta o risco de alguma coisa dar errado lá dentro? Essa é sempre a preocupação, né? Essa pergunta é fundamental e a resposta é um ponto crítico super importante. Múltiplos estudos e meta-análises que juntam dados de milhares de pacientes mostram de forma bem consistente que, quando realizada por equipes experientes e em pacientes bem selecionados, a Mix tem taxas de mortalidade e de complicações graves, como AVC, equivalentes às da cirurgia aberta convencional. Equivalentes. Mesmo. Sim, equivalentes. A segurança no longo prazo é a mesma. E a durabilidade dos reparos, por exemplo, de uma válvula mitral, também é esperada ser a mesma. Ou seja, a gente não sacrifica segurança ou resultado em troca de uma recuperação mais rápida, desde que a cirurgia seja feita nas condições ideais por uma equipe que saiba o que está fazendo. Ufa, isso é muito tranquilizador. Segurança igual, com recuperação muito mais rápida. Parece a combinação ideal. Mas como em tudo na medicina, deve ter outro lado da moeda, né? Quais são os riscos específicos ou as limitações da Mix? Quem são as pessoas que não são boas candidatas para essa abordagem? Tem gente que não pode fazer? Exato. Nem tudo são flores, nenhum procedimento é isento de riscos. A Mix carrega os riscos gerais de qualquer cirurgia cardíaca: sangramento, infecção, arritmias, AVC, infarto e o risco de morte, que é baixo, mas existe, né? Além desses, tem algumas nuances específicas da Mix. Pode haver complicações relacionadas ao acesso vascular periférico,
geralmente lá na virilha, na artéria e veia femoral, onde a gente coloca as cânulas da máquina coração-pulmão. Ah, na perna. Isso. Embora as técnicas mais modernas, como a canulação percutânea por punção, tenham diminuído esse risco, ele existe. Outro ponto é a possibilidade de conversão para esternotomia. Tem que abrir o peito no meio da cirurgia? Exatamente. Se houver uma dificuldade técnica inesperada ou alguma complicação, a equipe pode precisar, sim, abrir o peito da forma tradicional para resolver o problema com segurança. A taxa de conversão tende a ser maior no início da curva de aprendizado da equipe, claro. Também é relatado que os tempos de circulação extracorpórea podem ser um pouco mais longos na mix, especialmente nas fases iniciais de experiência da equipe. E, obviamente, o manuseio de equipamentos especializados exige um treinamento rigoroso, o uso inadequado pode levar a complicações. Entendido. E quanto às contraindicações? Quem definitivamente não deve ou não pode fazer mix? É super importante dizer que muitas contraindicações são relativas, não absolutas. Dependem muito da experiência da equipe, da tecnologia disponível e do caso específico de cada paciente. Mas existem situações que geralmente tornam a mix mais difícil ou até desaconselhável. Pacientes com doenças pulmonares ou cardíacas pré-existentes muito graves, tipo DPOC avançado ou insuficiência cardíaca muito descompensada, podem ter pouca reserva para tolerar as particularidades da mix, como, por exemplo, a necessidade eventual de ventilar só um pulmão durante a cirurgia. Entendi. Pacientes mais frágeis. Isso. A anatomia do paciente também pesa muito. Uma calcificação extensa da artéria aorta, que a gente chama de aorta de porcelana, ou do anel da válvula mitral, pode dificultar o grampeamento seguro dessas estruturas. Uma aorta muito verticalizada ou vasos inadequados na virilha para colocar as cânulas também podem ser impeditivos. E o tipo de problema no coração, a doença em si? Sim, claro. Doenças cardíacas muito complexas, que exigem múltiplos procedimentos em diferentes partes do coração ao mesmo tempo, pensa em revascularização de muitas artérias, troca de múltiplas válvulas com anatomia difícil, ou infecções graves como endocardite com abscessos grandes, geralmente precisam do acesso amplo da esternotomia para serem resolvidas com segurança. Outros fatores incluem cirurgias cardíacas prévias, que podem ter deixado muitas aderências, muitas cicatrizes internas, dificultando a dissecção segura por via minimamente invasiva, ou história de radiação no tórax. E a obesidade mórbida severa também pode ser um desafio técnico bem significativo para a equipe. Muita coisa a considerar. Sim. E só uma nota sobre câncer, baseado em princípios gerais de cirurgia minimamente invasiva. Se existe uma suspeita de câncer no tórax, a manipulação com instrumentos longos pode ter um risco teórico de espalhar células. Agora, um câncer já conhecido pode não ser uma contraindicação absoluta, mas a cirurgia precisa ser planejada com cuidados oncológicos muito rigorosos. Fica muito claro que não é para todo mundo e que a decisão é bem complexa mesmo. Isso reforça demais a importância da seleção do paciente, da experiência da equipe, né? Como isso funciona na prática? Quem decide? Totalmente. A decisão nunca é de uma pessoa só, ou não deveria ser. Ela deve ser tomada pelo que a gente chama de Heart Team, ou time do coração. É uma equipe multidisciplinar que inclui o cardiologista clínico, o cirurgião cardíaco, anestesista, intensivista, o médico que faz o ecocardiograma, entre outros. Uma reunião de especialistas. Exato. Eles discutem o caso em detalhes, pesam os prós e contras de cada abordagem mix versus aberta versus tratamento por catéter quando aplicável e recomendam o melhor caminho para aquele paciente específico, considerando tudo: a doença, a anatomia, as condições clínicas, até as preferências do paciente quando possível. E a tal da curva de aprendizado é um fator real e muito discutido nas fontes. Dominar as técnicas de mix exige tempo, treinamento dedicado e um volume significativo de casos para ganhar segurança e eficiência. Os melhores resultados, sem dúvida, são vistos em centros que têm programas de treinamento bem estruturados, com simulação, mentoria, que a gente chama de ProcTrain, e um compromisso forte da instituição com a qualidade e a segurança.
Faz todo sentido, é uma habilidade complexa, né? Precisa de prática e estrutura. E como é que está a adoção da Mix pelo mundo? Está se tornando padrão ou ainda é algo mais restrito? Está em crescimento constante, sim. As projeções de mercado indicam um crescimento anual composto, o CAGR, de 5 a 10% nos próximos anos. Mas ainda não dá para dizer que é o padrão universal, não. Como a gente falou, a adoção ainda é mais forte em centros de referência com alto volume e expertise estabelecida. Entendi. A gente vê variações regionais importantes. O Japão, por exemplo, tem se destacado pela coleta organizada de dados nacionais sobre MICs, o que ajuda muito a entender melhor os resultados em larga escala. Na América Latina, o crescimento tem sido impulsionado por iniciativas de treinamento e colaboração internacional. Mas ainda falta, uma padronização global de dados através de registros internacionais robustos. Isso permitiria comparações mais precisas entre centros e países e ajudaria a monitorar as tendências de forma mais eficaz. Interessante essa visão global e os desafios da padronização. Olhando para o horizonte, então, para onde a gente vai? Qual o futuro da Mix? Para onde essa área toda está caminhando? Olha, o futuro parece ser de ainda mais refinamento e expansão. A gente precisa de mais ensaios clínicos randomizados de alta qualidade, comparando o mix não só com cirurgia aberta, mas também com os tratamentos por catéter, focando em resultados de longo prazo e também na questão do custo-efetividade. A padronização de dados e registros internacionais, como eu mencionei, é fundamental para a gente poder analisar esses resultados de forma confiável. E a tecnologia? Vem mais coisa por aí? Ah, com certeza! Na frente tecnológica, podemos esperar robôs cirúrgicos ainda menores, talvez mais especializados para cardiologia, quem sabe, maior integração com inteligência artificial para ajudar no planejamento cirúrgico e talvez até auxiliar na execução de algumas tarefas. E o uso de realidade aumentada no console do cirurgião para sobrepor imagens de exames na visão do campo cirúrgico. Uau! Parece ficção científica. E nas abordagens cirúrgicas em si? A tendência é de expansão das abordagens híbridas, ou seja, combinar o melhor da cirurgia minimamente invasiva com procedimentos por catéter no mesmo paciente, talvez até no mesmo tempo cirúrgico, na mesma sala. Cirurgia e cateterismo juntos? Exato. E claro, a disseminação de programas de treinamento de alta qualidade é essencial para que mais centros possam oferecer mix com segurança e bons resultados. Outro ponto importante é o foco na gestão da doença valvar ao longo da vida, ou seja, planejar a primeira intervenção já pensando em futuras necessidades, como a possibilidade de um implante de válvula por catéter dentro de uma válvula cirúrgica que envelheceu, o chamado valve-in-valve. Fascinante. É uma área que claramente não para de evoluir, buscando sempre o melhor equilíbrio entre eficácia, segurança e menor agressão para o paciente. É muito animador ver isso. Bom, pessoal, acho que demos uma bela geral na cirurgia cardíaca minimamente invasiva, a MICs, hoje aqui no Pod Trials. Vimos que é um conjunto de técnicas que sim, vieram para ficar, oferecem uma alternativa segura e eficaz à cirurgia tradicional de peito aberto para muitos pacientes, desde que bem selecionados. Os grandes trunfos, recuperação bem mais rápida, menos dor, com segurança e resultados de longo prazo que são equivalentes, quando feita por mãos experientes. A escolha da técnica, se vai ser mini incisão, vídeo ou robô, depende muito do caso, da doença e, crucialmente, da expertise da equipe e da estrutura do hospital. A tecnologia, especialmente a robótica, abre portas incríveis, mas o treinamento e a seleção cuidadosa dos pacientes são a chave do sucesso. Então, o que a gente leva dessa conversa toda? Qual a reflexão final que fica para a nossa turma? Olha, o que é realmente interessante de observar aqui é essa convergência que está acontecendo. De um lado, a gente tem a pressão crescente dos pacientes por procedimentos menos invasivos, por uma recuperação mais suave. Do outro, a tecnologia avançando a passos largos, tanto na área cirúrgica quanto nos tratamentos por catéter. Isso nos leva a uma pergunta que é, bem provocativa para o futuro. Pensando daqui a 10, 20 anos, como será a fronteira entre o tratamento cirúrgico e o tratamento por catéter para as doenças do coração, como as das válvulas?
Será que essas linhas vão ficar ainda mais borradas, mais tênues? Será que a gente vai ver uma fusão ainda maior das especialidades, com equipes híbridas trabalhando juntas e abordagens totalmente personalizadas para a anatomia e para o desejo de cada paciente? É algo para a gente acompanhar de perto, viu? Porque a evolução do cuidado cardíaco com certeza não vai parar por aqui. Excelente reflexão. Com certeza, o futuro reserva muitas novidades nessa área fascinante. Obrigado, turma, por acompanhar mais este Pod Trials. Foi ótimo explorar este tema tão relevante da Mix com vocês hoje. A gente se encontra na próxima. Até mais. Conhecimento Pod Trials, Pod. Conhecimento revolucionando o conhecimento científico.